Nosso evangelho de hoje, dia da festa de São Tomé, é João 20, de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que não creram, os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Tomé, chamado Dídimo, gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. A ausência de Tomé pode ser entendida a partir do estrago causado pela morte de Jesus. Vamos falar aqui do ponto de vista bem social mesmo da coisa, não é? Ele, como os demais, estava devastado. Confiou num homem com ensinamentos maravilhosos, profundos e transformadores. Jamais havia conhecido alguém que tivesse feito o que Jesus realizou com palavras, milagres e atenção ao necessitado e a toda pessoa de boa vontade. Pensou que Jesus fosse o Messias e restauraria Israel, trazendo de volta a dinastia de Davi. Seus pensamentos estavam distantes da forma de pensar de Jesus. Ao vê-lo crucificado e morto, não sabia mais o que fazer. Diante dele estava alguém crucificado, ali colocado como um maldito de Javé, um derrotado que não foi capaz de realizar as esperanças daquele povo. Terá sido um engano confiar nele? E agora, o que deve ser feito depois de sua morte? Como seguir em frente depois de tê-lo acompanhado? Como enfrentar o Sinédrio e todos os que zombavam do Mestre de Nazaré? Quem sabe Tomé não estivesse ausente pensando em tudo isso. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Ao homem, mesmo no auge de sua inteligência, deve-se o princípio da dúvida. Por mais que ele seja bem fundamentado nos conteúdos intelectivos, versado nas ciências e aberto às novidades, mesmo assim, e por isso mesmo, a dúvida o acompanha. Seu contexto é marcado pelas mais diversificadas ideias, por incontáveis interesses diferentes e inumerável quantidade de objetivos. Numa realidade predominantemente marcada pela satisfação pessoal, dificilmente encontrar-se alguém seguro da verdade que exige abertura, investigação e, ao mesmo tempo, podemos dizer, encanto. O contexto de Tomé é um emaranhado de ideologias, jogos de interesses, hipocrisia, falsificação da religião e da política e compreensão grega de Deus como absolutamente distante da carne e da criação, tidas como decadências. Para o pensar grego e de Israel, Deus jamais se encarnaria. Os gregos pregavam isso mediante seus filósofos, como se fosse verdade. Outra coisa também impossível de ser entendida pelos gregos
quer dizer, por aqueles de cultura helênica, é o discurso da ressurreição. São Paulo até tentou, mas deixaram-no falando sozinho, pois seria impossível a encarnação de um Deus, segundo eles, muito menos sua ressurreição dos mortos. Tomé deveria ser alguém que enfrentava tudo isso num estado de ceticismo moderado. O que ele via em Jesus desmentia tudo isso, mas ele precisava de algo mais. Além disso, a ideia messiânica de cunho político de Israel que martelava a sua cabeça, quer dizer, uma série de informações perturbadoras mexiam com os neurônios de Tomé. Essencialmente, o que está em jogo é a verdade. Enquanto o homem não a descobre, vive num conturbado mundo de inseguranças, dúvidas, indefinições e desorientação. Durante milhares de anos, a humanidade, quando agindo por si mesma, não chegou à verdade. A filosofia, inclusive, tenta definir novos tempos, mas se apercebe incapacitada de fazê-lo porque entende que a atualidade não tem definição. Isso se a gente trouxer para o tempo de hoje. Está tudo solto, mentes e corações sem vínculos verdadeiros, há um estado de liquefação tremenda. Tudo parece diluir, eu poderia dizer até evaporando. Pessoas e coisas se encontram no mesmo patamar de valorização, servem para o uso. Usufruir de alguém ou de um celular, a satisfação é quase a mesma, ambos usados para satisfação pessoal. Amizades e famílias servem enquanto satisfazem os interesses das pessoas. Não tendo mais o que oferecer, nem sequer sentem o desprezo causado ao outro. Foi bom enquanto durou, enquanto usufruía. Esse é o mundo das fake news, da realidade virtual e do desligamento das instituições que se encontram em crise pelo fato mesmo de não mais convencerem ninguém, uma vez que são tão frágeis quanto os demais. Grandes instituições em decadência porque se mostraram piores do que os indivíduos a elas externos. Depois, porque muitas instituições existem somente para justificar suas ideias, mesmo que não sejam adequadas à dignidade humana. Não mais existe tanta credibilidade nas instituições. A maioria padece de corrupção. Por sua vez, fake news é apresentada como expressão de pessoas muito inteligentes, mas desconectadas da dignidade humana. Pessoas desacreditadas de tudo e abertas a qualquer coisa que possa aparecer. Por isso, para jogar com aqueles que deveriam ser verdadeiros, mas também mentem, como fazem aqueles que estão por trás das grandes mídias, que, ao invés de serem imparciais, distorcem a notícia segundo sua ideologia. Os fakers estão atacando a grande mídia, a democracia, as pessoas individualmente e tudo aquilo que o homem tem considerado como verdadeiro, mesmo duvidando de tudo. Pois bem, num contexto como este, aparece Tomé, que nos oferece a condição de chegarmos à verdade. Ele se nos apresenta como quem quis de fato a verdade e, quando a encontrou, entregou-se absolutamente, tornando-se discípulo dela para sempre. Como isso foi possível? Ninguém pode descobrir a verdade sem o auxílio do Espírito da verdade. No mundo tão confuso, é impossível alguém atingir a verdade claramente. Sem o Espírito Santo, o homem segue como que as apalpadelas. O Espírito foi dado a todos os apóstolos que passavam pelo mesmo que passou Tomé. Os outros viram o Senhor 8 dias antes e já estavam totalmente renovados. Tomé teve sua experiência com o ressuscitado. Jesus o critica pela dúvida, mostrando-lhe a importância da fé, algo tão ausente de milhares
de pessoas. A fé eleva a inteligência, amplia os horizontes, dá sentido à vida e coragem ao homem. A fé é dom de Deus, vem por ação do Espírito do Senhor. Pelo Espírito, Tomé consegue enxergar a verdade. Jesus Cristo é o nosso Deus e Senhor. Tomé saiu de um casulo intelectivo e abriu sua inteligência ao dom de Deus. Uma vez cheio do Espírito, percebeu ali tão perto o que antes parecia inexistente. Ele foi encontrado pela verdade. Agora, ele pode realmente professar que só existe compreensão da verdade onde o homem larga a loucura de pensar por sua inteligência, de pensar que sua inteligência é tudo, e a coloca à disposição do Espírito de Deus. Podemos dizer que agora ele vai entender o que Jesus disse a ele, né? Ele disse, nós não sabemos o caminho, eu sou o caminho, Tomé, a verdade e a vida. Então, essa é a estrada pela qual Tomé agora vai conscientemente passar. Por isso, segundo a tradição, Tomé, evangelizando na Índia, ali mesmo, vai dar a sua vida por essa verdade. Né? Chegou ao ponto de morrer por Jesus Cristo. Vamos dizer, apunhalado com a lança, né? Pelas costas, em Chennai. Pois bem, está aí Tomé como exemplo, modelo de quem se deixou encontrar pela verdade. Que nós também tenhamos essa experiência com Jesus Cristo ressuscitado, o nosso Senhor e Deus, apresentado desde o começo por João. No princípio era a palavra estava voltada para o Deus e a palavra era Deus. E essa palavra se fez carne. Agora, no capítulo 20, versículo 23, ele vai dizer, meu Senhor e meu Deus. A palavra encarnada é Deus e Senhor. E o mundo precisa conhecer essa verdade. Que Tomé nos ajude, São Tomé, que nos ajude a encontrar essa verdade e a adorá-la de todo o nosso coração. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.